Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quinta-feira, dia de falar alguma coisa aqui de economia. E tem um tema bem interessante para a gente falar hoje, porque teve um artigo que o Paul Krugman, que é Nobel da Economia, inclusive, falou aí sobre o Pix aqui no Brasil e elogiou bastante essa ferramenta aí que os brasileiros usam tanto. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser o Pix e os elogios que o Paul Krugman fez aí em relação ao Pix. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo aí para vocês. Sempre falando de economia brasileira, economia internacional, algum tema interessante aí de economia, tem tópicos especiais, sempre falando aí para você não se perder aí naquela discussão que você tem com seu tio do Zap aí, sempre ficar bem informado. E também quero pedir para todo mundo aí que puder para me ajudar aí no meu Apoia-se. Esse canal é feito aí para vocês ficarem bem informados e se vocês puderem me ajudar no Apoia-se, vocês vão ajudar aí a manter esse canal de pé. Lembrando que para todo mundo que puder ajudar acima de R$ 10 por mês, tem brindes especiais, tem aulas gravadas minhas aí. A primeira aula já está disponível e eu vou gravar em breve a segunda aula aí para o segundo mês aí do Apoia-se aí, sempre se aprofundando aí em temas econômicos importantes. Então vamos falar agora dessa entrevista aqui que o Paul Krugman falou sobre o Pix, né? Então tá até aqui no G1 aqui, né? Que foi tirado do BBC News também, ó. Brasil pode ter inventado o futuro do dinheiro com o Pix, diz Prêmio Nobel da Economia. E essa entrevista é importante porque ela mostra um pouco aí de por que você tem toda essa polêmica, toda essa guerra que os Estados Unidos está criando aí contra o Pix, né? Citou nominalmente o Pix e falou que o Pix é uma ferramenta desleal contra os meios de pagamentos dos Estados Unidos, né? Então, a primeira coisa que ele fala em relação ao Pix é que o Pix é muito bem aceito. O Pix, ele é uma ferramenta estatal, né? Então, é o Banco Central que fez essa ferramenta. Então, ele é centralizado no Banco Central. Ele não tem taxa. Então, isso aí já torna o Pix um tanto quanto especial. E coloca isso como diferente das criptos. O Paul Krugman, ele também cita, e é bem interessante isso, que quando os Estados Unidos, né, agora na gestão Trump, fez uma lei sobre dinheiro virtual, ele fez uma lei impedindo, inclusive, que o Banco Central criasse uma moeda virtual. E por que ele fez isso? Porque ele quis privilegiar as criptomoedas particulares, né? É um pouco da lógica aí de que o futuro vai ser com moedas particulares e cada um competindo contra elas, bem aquele papo coach, né, que a gente já tratou inclusive na última semana, da visão dos austríacos, né? E o Trump, ele é um radical de extrema direita, então ele deve gostar bastante aí de algumas ideias dos austríacos. Só que isso, o próprio Paul Krugman coloca, fala que isso aí diferencia as criptomoedas que são criadas particularmente do Pix, porque você vê assim, a adesão mesmo às criptomoedas nos Estados Unidos, elas são em torno de 2%. Então 2% aí dos americanos usam criptomoedas para fazer suas transações, enquanto quando a gente cria um dinheiro virtual, e aí ainda não é um dinheiro virtual completo, ainda vai ter novas etapas, né? A gente está criando o real virtual, né, que vai ser o Drex, né? O Drex vai ser essa próxima etapa aí, a evolução do Pix, e vai utilizar-se blockchains e outras coisas, mas aí eu posso fazer um vídeo outro dia aí falando justamente aí sobre o Drex, né? Então quando você tem esse dinheiro virtual, essas transações virtuais, 93% dos brasileiros usam Pix. O Pix é quase instantâneo e não tem quase custo de transação. O custo de transação do Pix é
a bateria que você usa do seu celular para fazer um Pix, né? Porque você não paga nenhuma taxa para fazer transações de Pix, pelo menos quando você é uma pessoa física, né? Então você vai lá, passa o dinheiro para outra pessoa pelo seu banco, ou por a sua carteira, por alguma outra coisa, né? Pela sua, pelo seu PAL, pelo seu Pay, né? Então você tem então sempre um custo de transação muito baixo. E isso aí substitui muito, por exemplo, aí do cartão de débito, né? O cartão de débito, ele tem mais ou menos essa mesma função que o Pix, de você simplesmente ir lá e passar esse recurso aí para uma outra pessoa. Só que o cartão de débito ele cobra. Então, ó, o local que você está passando lá, o comércio daquilo que você está pagando com cartão de débito, ele vai cobrar aquela taxa na maquininha, ou vai cobrar a taxa da quantidade aí das transações financeiras. Então, ele cobra. O Pix não, o Pix é de graça. Tanto que você vê em muito lugar aí, posto de gasolina principalmente, é um lugar que você tem muito disso, né? Que ele vai lá e ele dá desconto quando você paga com Pix, porque ele não tem essa tarifa. Então o Pix é de graça. O custo de transação é só o custo que você gasta aí da bateria do seu celular. Isso aí é muito inteligente e muito interessante, né? Quando a gente está pensando em transações financeiras. E é por isso que o Paul Krugman está chamando isso, justamente, de o futuro da moeda, porque é uma moeda quase que completamente aí de transação virtual. Você está trocando, você está repassando, fazendo as transações monetárias de forma virtual e completamente centralizado pelo aquele órgão que tem que regular isso, que é o Banco Central. Então é muito fácil, é muito bom isso, né? Só que isso aí, até pelo fato de ser de graça e ser centralizado no Banco Central, gera uma ira muito grande de quem vive disso. Ele fala, por exemplo, que nos Estados Unidos o Pix seria impossível de ser realizado justamente pelo fato de que lá você tem uma indústria financeira muito grande, muito pesada, e uma indústria financeira muito importante, inclusive politicamente, né? Então é uma indústria financeira que manda e desmanda, e na verdade é quem manda nos Estados Unidos, né? Você tem empresas de cartão de crédito, você tem bancos que ganham milhões, bilhões em dinheiro com essas taxas que você tem nas transações financeiras. Então, toda vez que você passa o cartão de crédito, uma taxinha vai lá para o dono da bandeira aí do cartão que você está usando. Então, eles ganham muito dinheiro. Então, é impossível você fazer o Pix, por exemplo, nos Estados Unidos, porque lá você tem então que as bandeiras, a bandeira do cartão de crédito é muito forte, então a indústria financeira lá é muito forte. Então é impossível você fazer isso lá porque simplesmente derrubam. Então lá não vai ter como você fazer o Pix, a não ser que você mude essa lógica, porque eles ganham muito dinheiro. E é justamente por isso que os canhões do Trump se voltaram contra o Pix. Porque é muito dinheiro que essas indústrias financeiras ganham e o Pix tira muito dinheiro da indústria financeira de cartões de crédito e débito. Você imagina assim, você transacionar dinheiro e não pagar por isso, né? Que absurdo isso, né? Mas é isso que a lógica norte-americana fala. Então, quando você tem então o Pix, você está tirando dinheiro da Visa, da Mastercard e todas as outras empresas de cartão de crédito aí quando você está falando no débito. Então, é por isso que ele fala que é o futuro do dinheiro, porque é virtual, ele quase não tem custo de transação e você não tem que pagar por isso porque ele é centralizado no Banco Central. Então, para fazer um grande resumão do que a gente está falando agora sobre a questão do Pix, essa fala do Krugman, que o Pix é o futuro do dinheiro, ela é muito interessante, porque o Pix ele é de graça, o Pix ele quase não tem custo de transação, o custo de transação dele é basicamente a bateria que você gasta no celular, ele é muito aceito, 93% dos brasileiros usam isso, e
E é por isso que ele gera revolta dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem a indústria financeira que vive muito disso, as empresas de cartão de crédito ganham taxas quando você faz transações, e aqui no Brasil você pode fazer transações sem pagar taxa para ninguém em relação ao Pix. E é por isso que elas estão revoltadas, além das Big Techs, óbvio, que também querem entrar nessa brincadeira, mas você tem uma indústria financeira que vive disso e que vê no Pix um perigo, uma ameaça. Imagina se outros bancos centrais no mundo tentam imitar o Pix e você consegue transferir dinheiro virtualmente para outras pessoas sem pagar taxas. Então, é por isso que o Pix está sendo tão atacado pelos Estados Unidos nesse momento. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram desse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para ver se gostavam desse vídeo e para curtir o canal, se gostaram, curtam o canal, se inscrevam no canal. Se tem alguma coisa que vocês acham que eu preciso falar também, comentem aí nos comentários. E quem puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço muito aí para a gente manter esse canal de pé. Então a gente volta aí amanhã para a gente sextar juntos. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.